Ultimamente, temos vivido uma pandemia de dimensões catastróficas e o Brasil é um dos países que mais apresenta casos de coronavírus. E sabemos que quem mais sofre com a propagação do vírus são os mais pobres, a juventude e os trabalhadores que moram nas periferias. Não só em termos de saúde, mas também com o desemprego e o desamparo social, que já atinge milhões. Coisas que não estão sendo tratadas pelos governos como deveriam. Basta lembrar as muitas limitações e problemas da ajuda aos trabalhadores informais. Contudo, quero falar especificamente sobre como a pandemia está afetando um setor da população que tem um longo histórico de invisibilização e marginalização, que pode contribuir muito para que a pandemia se manifeste de formas distintas quando comparada ao restante da população. Estou falando da comunidade LGBTQIA+. Com o isolamento social, muitos deles, principalmente autônomos, desempregados e informais, ficaram sem remuneração e precisam voltar para seus núcleos familiares, de onde já tinham sido expulsos, revivendo inúmeras violências ou então se encontrando em situação de rua. Quando o foco são travestis e transexuais, a situação se agrava. Segundo dados do ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transexuais, 90% do grupo é composto por trabalhadores do sexo. Como prevenir o contágio para quem o contato físico é justamente a fonte de renda? O Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, da ministra Damares Alves, informou que a violência doméstica contra mulheres aumentou durante a quarentena, mas não há dados sobre o aumento da violência contra a população LGBTQIA+, e talvez esse seja o principal dado. Existe uma política de invisibilidade. Quando você não mapeia, não tem problema, e sem problema não há o que resolver. A população LGBT e minorias do Brasil está distribuída por todas as classes econômicas, sendo que a maior parte vive em uma situação de pobreza ou extrema vulnerabilidade social e econômica. O que já nos preocupava antes, as violências, discriminações, negações de direitos e a situação de pobreza na população LGBT, especialmente pessoas trans e não binárias, com a pandemia acarretou mais um problema, a sobrevivência econômica dessa parte da população, já que a sua maioria vivencia situações de trabalho precário, trabalho informal ou não possui trabalho algum, fazendo bico em diversas áreas ou trabalho sexual. Esse dado lamentável e absurdo em relação à população trans é apenas um exemplo extremado do tipo de marginalização que afeta a comunidade LGBTQIA+, e que neste caso a faz vulnerável de formas específicas em relação à pandemia. Durante esse período de isolamento social, a ANTRA examinou que foram registrados 27 casos de assassinatos de mulheres trans e travestis no país, um aumento de 13% em relação ao mesmo período vivido no ano passado. Ano que foi registrada a morte de mais de 329 pessoas, vítimas de LGBTfobia. Foram 297 homicídios e 32 suicídios, e apesar do predomínio das mortes de homens gays, o grupo sinaliza que o risco de uma pessoa trans ser assassinada é aproximadamente 17 vezes maior. Em São Paulo, o cruzamento dessa violência com as consequências da pandemia leva a outro drama, o de pessoas transgêneras que estão na prostituição. Excluídas do mercado formal de trabalho, 90% da população trans tem na prostituição a fonte única de renda. Em 2018, o Estado elegeu pela primeira vez as duas primeiras mulheres trans e negras, as deputadas Érica Malunguinho e Érica Hilton. A eleição levou a poder maior representatividade, mas as marcas das contradições sociais ainda são uma realidade. No censo da população em situação de rua realizado pela Prefeitura no ano passado, ao menos 386 pessoas sem teto declararam-se transexuais. Essas pessoas estão nas ruas, não têm apoio de suas famílias ou do Estado. Não conseguem sequer requerer a renda básica emergencial por serem menores de idade, terem irregularidades no CPF ou porque não têm a possibilidade ou porque não querem ser constrangidas. Há uma série de fatores que minam essa possibilidade e que aumentam ainda mais a exposição ao risco, à violência e outras vulnerabilidades. No documento intitulado A Vida e o Modo de Subsistência de Muitos na Comunidade LGBTQ, estão em risco diante da crise do Covid-19. Se discute que nos Estados Unidos 22% da população LGBT adulta vive na chamada linha da pobreza, uma miserável realidade que é ainda pior na população negra e latina,
onde este índice chega a 45% e é obstáculo concreto para todas e quaisquer medidas de prevenção, controle e tratamento da pandemia. Mesmo sem muitos dados, sabemos que a situação aqui no Brasil não é muito diferente, mas por razões bem parecidas. A LGBTfobia causa desemprego e também empurra o nosso povo para a chamada informalidade, ou trabalhos mais insalubres, onde há maior possibilidade de exposição ao vírus, como serviços de limpeza, atendimento em restaurantes e hotéis, ou ainda no setor da saúde. Hoje, não há como questionar a necessidade do isolamento social como política preventiva. Contudo, também temos que discutir que a medida tem colocado os setores mais oprimidos da população em situações terríveis, bem piores daquelas vividas por homens cis, brancos, heterossexuais e com poder aquisitivo alto. Apesar da falta de dados, não temos dúvidas que país afora, LGBTs confinados em suas casas estão passando por situações de preconceito. As elites governantes não estão nem aí para o que quer que esteja acontecendo com os LGBTs, seja os que estão confinados, seja os que, tendo que trabalhar, ficam mais expostos à violência nas ruas mais desertas. A cada dia, membros da comunidade LGBTQIA+, são mortos brutalmente, seja pelas garras da polícia, de um racista ou de um homofóbico ou transfóbico, com a ponta do fuzil de um latifundiário ou como vítima do feminicídio. Isso para não falar dos estupros e espaçamentos, além da violência doméstica, física, psicológica e emocional, que tem aumentado muito com o isolamento social. Neste momento, diante da enorme crise humanitária, é necessário que haja taxação das grandes fortunas, que todos os serviços de saúde sejam estatizados e que esses recursos sejam direcionados para o fortalecimento do SUS. Precisamos de garantias para fazer com que renda e bens materiais cheguem ao conjunto da população, bem como produtos de higiene pessoal, acesso à água potável e melhorias emergenciais no sistema de saneamento básico, além de implementar políticas públicas para retirar a população LGBT e principalmente a comunidade trans da vulnerabilidade, a começar pela garantia de inserção no mercado de trabalho formal e da participação das pessoas LGBTs na engrenagem econômica. Precisamos destruir esta sociedade doente, assim nos colocando diante de apenas duas opções, ou socialismo ou bárbare. Estamos dentre aqueles e aquelas que acreditam que é possível fazer uma revolução onde LGBTs se alinhem aos trabalhadores e demais setores oprimidos e explorados para construir um novo mundo onde possamos viver com liberdade, dignidade e igualdade, um mundo socialista.